E aí, mano? Pô, eu ouvi um pouquinho ali do, do áudio lá que você fez com. Esqueci o nome do cara lá. Vocês estavam falando da meditação. Eu assisti até metade. Depois eu assisto o resto. Curti, mano, curti. E pode crer. Eu também percebi isso, né? Que tem várias maneiras, né? De você entender a meditação, né? De se fazer meditação, né? Parece que tem aquela maneira lá que é pessoal, né? Cada um, eu acredito que cada um pode meditar de um jeito, né? Às vezes funciona de um jeito para um e para outro tem que ser de outro jeito. E tem aquela maneira que é mais regrada, né? Existe uma meio que como se fosse um ritual, né? Mas uma pergunta assim que é que eu não terminei de ver todo o vídeo, né? Mas não sei se vocês falaram sobre isso. O que seria, né? Meditação. O que seria meditar? Eu acho que esse próprio. Acho que não tá nem tão bem definido, né? O que é meditar. O que é estar em meditação? Seria apenas refletir, né? Porque vocês falam de. No começo aí do vídeo, vocês falam de meditação como reflexão também, né? Mas existe uma diferença, né, entre reflexão e meditação. Ou não? Fica aí minha pergunta. Né? Tipo, uma outra coisa também, uma outra dúvida é estar meditando seria você estar consciente de tudo à sua volta ou não estar consciente? Ou meio que você, tipo, se isolar de tudo, que aí seria não estar consciente. O que seria? Seria é um, é outro, pode ser as duas coisas. Porque Nossa, eu tô falando os vídeos tudo quebrado, né? Eu vou falando assim, eu vou pensando assim, aí depois eu penso no que eu vou falar. Não consigo fazer uma coisa contínua. Porque assim, tem assim. Os caras que meditam assim e tem aquela conversa lá de deixar a mente vazia, né? Então, você ficar com a mente vazia, se esquecer tudo ao seu redor, seria você entrar num estado de inconsciência. Você perder a consciência de tudo. Como se ficar vazio, certo? Não pensar em nada. Mas aí, se você pensar em reflexão, você tem a consciência, você está refletindo sobre algo. Então você está num estado consciente. Tá até num. Tá assim, buscando a consciência, né, na verdade. Então eu acho que, para mim, né, pelo menos a meditação é uma coisa meio ambígua, né? Parece que são dois lados de uma mesma moeda. Então a própria definição dela, para mim, não é clara. O que você acha sobre isso? Essas perguntas são muito boas, cara. São muito boas. Muito boas mesmo. Eu também tenho essas dúvidas, inclusive. Ah, e eu posso passar elas pro André? Posso encaminhar essas mensagens pro Andrezinho? Porque aí o que eu acho que vai acontecer? Ele vai responder a partir da visão dele. Vai esclarecer, vai deixar claro isso, inclusive. Então ele vai provavelmente fazer isso. Ele vai mostrar qual que é a definição do budismo, de meditação, né? E aí, inclusive, do budismo Theravada, que é considerado o budismo original ali, né? Que está nas origens dos ensinamentos do Buda, né? Do Siddhartha, o Cânone Pali. Porque aí depois vai vir outros budismos com coisas completamente diferentes, né? E aí, enfim. Então ele provavelmente vai dar a definição a partir desse sentido, né? Que é a que ele entende. E aí o resto eu acho que é legal até tratar num outro episódio, entendeu? Porque é meio que longo assim. E aí, como a gente tá. Eu tenho essas conversas com ele, né? É, eu tenho essas conversas com ele sempre sobre essas coisas, né?
E aí a gente fica horas assim, faz uns áudios gigantes e tal. E aí por isso que a gente fez um podcast. Porque a gente já tá há uns anos fazendo esses áudios gigantes sobre esse tipo de questão. Então eu falei, bom, é melhor fazer um podcast, né? E aí é bom, porque aí provoca outras pessoas que nem tá provocando você, tá ligado? Que nem provocou o Chaves também fez várias. Reagiu a várias questões desse episódio, o Lucas e alguns outros amigos também. Então acho que é melhor colocar isso no podcast, que faz toda esse circuito maior, né? Do que ficar entre conversa privada. E, e a questão é essa, né? Tipo, se eu pudesse responder, eu até responderia assim, de uma maneira sucinta. Mas tem vários usos mesmo, né? Dando um spoiler, por exemplo, no episódio, o Andrezinho, você não deve ter chegado nessa parte, fala que meditação, e aí como eu também aponto. Na verdade, eu até acabei não deixando isso muito claro. A gente passa muito por cima. Mas existem ocorrências da palavra meditação em obras, por exemplo, de pintura antigas. Então, tipo, deve ser uma palavra que nasce fora, né? Nasce dentro de uma cultura greco-romana, ocidental. Então, tem várias obras de pintura com título e com personagens, né? Com o filósofo meditando, com a mulher meditando, né? Sei lá, Jesus Cristo em meditação, com o velho meditando, né? Mas é nesse sentido que a gente chama de contemplativo, de reflexivo, de introspectivo, né? Então tem esse significado, pelo que dá para entender originalmente essa palavra. E também pode estar ligado a uma prática mais religiosa dos monges católicos, por exemplo, e até antes da religião grega. Talvez tenha, mas isso eu ainda não cheguei, por exemplo. Mas talvez tenha. E porque tem, a gente fala sobre isso até, de monges católicos meditando. E, mas tem um significado que aí pode expandir mais, por exemplo, quando se trata de religião e meditação, no cristianismo, por exemplo, aí pode ser um significado além de só reflexão, de contemplação. Aí pode ser um estado mais elevado, mais transcendental, mais metafísico, né? Então, mas são coisas que a gente ainda está por descobrir. E a meditação, dando spoiler, o Andrezinho fala que na verdade é justamente a palavra meditação é usada, ele dá até fonte disso, do autor e tudo mais, é usada pelos ocidentais quando eles têm o primeiro contato, assim, os primeiros contatos com as práticas hindus e budistas, né? E aí eles usam essa palavra que já existia, e como eu aponto, por exemplo, nas artes tem recorrências de séculos e séculos atrás, dessa palavra meditação. Então eles usam essa palavra que é provavelmente ocidental, que tudo leva a que criar ocidental, para designar essas práticas orientais, né? E aí fica essa coisa, fica com vários sentidos diferentes, né? Porque ela também é usada para reflexão, mas por exemplo, no budismo, ele fala que a tradução mais próxima para Bhavana, que seria o que a gente chama de meditação, na verdade é cultivo da mente, né? Então é esse processo de cultivar a mente, e aí muda tudo. O entendimento só a partir dessa palavra, desse termo, já muda completamente o que poderia ser meditação, né? E aí o cultivo da mente também não é nada a ver com esvaziar a mente, que também os ocidentais perpetuam essa definição que pode ou não ser ligada aos orientais, mas que se tornou a regra, como se meditação fosse sobre esvaziar a mente sempre, e não, sei lá, numa cultura específica dos yogis hindus, por exemplo, ou uma vertente do budismo, né? Não, ficou isso, né? Ficou geral. Então pode ser, na verdade, um monte de coisa, né? E aí tem essas coisas de tradução também, né? Da semântica. Então, a definição
do budismo, né? O budismo Theravada é muito interessante, né? E é diferente das coisas que eu já tinha visto. Que aí você entender a meditação como cultivo da mente, a partir disso, e aí a elaboração que o budismo tem, que é extremamente, né, sofisticada, apurada, né, precisa sobre isso, e aí o Andrezinho fala muito bem, ela vai levar por outros caminhos, que muitas vezes a gente nunca tinha pensado, entendeu? Sobre o que é meditação, né? Então é esse tipo de coisa que a gente está se debruçando e conversa que a gente está tendo e que a gente vai desvendando, assim, né? Vai nesse bagulho de pesquisar, de apurar, assim, né? Aos poucos, né? De pouco em pouco e progressivamente, assim, né? A gente vai levando nesse processo, né? Então, o que eu posso responder é meio que isso, né? Já deu bastante aqui, né? E aí, se você deixar, eu mando esses áudios também, encaminho esses áudios pro André. E aí, quem sabe a gente trata, né, nessa questão em algum próximo podcast. E, inclusive com sua participação, se você quiser, né? Aí, se você também se sinta convidado, já falei pro Lucas também, que eu tô entendendo o podcast dessa maneira. Um espaço para trocar ideia mesmo, né? E geral, né? Uma coisa bem livre. Demorou? E aí, Vitor? Pode mandar sim a pergunta pra ele lá, pode comentar aí no novo podcast, se vocês quiserem. É até bom que mais pessoas se envolvam, né, pra ouvir diferentes opiniões. Sei lá se eu poderia participar de um aí, não sei. É que eu só não sou muito bom, né, com as palavras. Sei lá. Às vezes vem as ideias, às vezes não. Mas se quiser eu participo de um aí, se também eu tiver disponível, né? Que ultimamente tá meio foda. Mas se bem que também só vou ficar só mais uma semana ali no mercado, eu já vou sair também. Então, como já bem falou aí o Vitinho, a palavra meditação eu acho que, né, deve ter essa origem aí mesmo. Provavelmente vem de alguma coisa grega, né? Ocidental, assim, né? Uma palavra que já era usada para reflexão, contemplação, alguma coisa assim, né? E aí foi usada, né, depois para descrever essas práticas mais formais, né, das religiões orientais, né? Enquanto que a palavra que usam meditação para traduzir, né, para essa meditação oriental, né, mais formal, com técnica e tal, Bhavana, né, o Vitinho falou, que em sânscrito e pali, né, significa cultivo da mente. Então, realmente isso dá mais uma noção, assim, né, de que é uma prática, né, específica com objetivos específicos, né, e cada tradição vai dar um sentido diferente, né? Então, explicar o que é estar em meditação, eu acho que vai ser diferente para de acordo com o objetivo e as habilidades empregadas ali por cada tradição para atingir esse objetivo, né? Então, varia muito. Eu vou falar por mim, né, que é do budismo Pali, né, budismo clássico, assim, que é o que me concerne, mas, tipo, provavelmente um hindu vai descrever de modo diferente, né? Mas esse lance de esvaziar a mente, né? Isso me parece um mal entendido mesmo, assim, moderno dos tempos, né? Aquela coisa, né? Tipo, de alguém ouviu falar e começou a pensar numa coisa diferente, e aí foi ensinando diferente, e aí surgiu uma noção diferente para essa ideia de vazio, né? Que às vezes nem corresponde ao que queria dizer mesmo, né? Mas no budismo, né? Budismo Pali, assim, que é o Theravada e o antigo, né? Tem um uso bem específico, né, dessa palavra vazio que o Buda usava. E depois ela foi mudando mesmo, né, de significado
cada tradição de reforma deu um novo significado e conforme muda o significado, muda a forma como aquilo é situado, como se pratica, o que significa, né, e para que serve. Mas no antigo, né, no cânone Pali, assim, o Buda ensina vazio como um estado de mente, né? Mas não é um estado de mente vazio que não tem consciência, que nem você falou, né? Tipo, não tem consciência de nada, não. É vazio especificamente de um eu e meu, né? Como é isso? Tem que dar uma explicaçãozinha para entender, né? Porque é o uso dessa palavra especificamente no contexto da prática, né? Ou Dhamma. Que é assim, eu, né? Quando o Buda fala em eu e meu, ele não está falando se realmente existe um eu dentro desse corpo ou não, uma alma ou não, né? Ele está falando de um ponto de vista, um estado de mente, que é um ponto de vista, vamos supor, né? Que faz uma leitura subjetiva dos dados da experiência, né, vamos supor, assim que um contato, assim que você tem contato com o objeto da experiência, por exemplo, eu vou usar um exemplo do próprio Ajahn Thanisaro, né? Você tá de boa no dia assim, e de repente te bate raiva de alguém, de uma pessoa que você conhece. Se você está num estado de eu, né? Isso é um estado que faz uma leitura subjetiva da realidade. A tendência imediata da mente é aquilo como essa é a minha raiva, esse sou eu estou com raiva, né? E aí você começa a pensar nos termos desse eu, nos termos dessa consciência subjetiva, né, que interpreta tudo nos seus termos. Então a pessoa logo começa a proliferar isso, né? Ela começa a proliferar e, tipo, pensar, então, por que eu tô com raiva? Começa a procurar as razões, né, motivos que justifiquem essa raiva e como e onde isso aconteceu e por quê, né? E aí, geralmente, essa proliferação leva para ação, para um curso de ação. A pessoa pode, por exemplo, levantar, ligar para a pessoa, falar uma coisa mal educada, xingar, já uma briga enorme, né? Tudo porque teve um contato de uma ideia com a mente, né? Um objeto mental com a mente, e ela interpretou esse contato como eu. Ela inferiu uma qualidade de eu e meu naquilo, subjetiva, né? Agora, se a pessoa estivesse num estado de vazio, como que seria? Seria diferente. Por exemplo, ela está meditando e aí bate raiva de uma pessoa, né? Ela vê essa raiva como vazia de um eu, que significa que o ato de sentir raiva não é minha raiva, não sou eu que estou com raiva. Então você não precisa se identificar, não precisa dar um curso nisso, você não precisa continuar. Você corta na hora, né? Então, conforme você corta, você também corta o curso de ação, né? E aí você permanece no estado de meditação específico que você está praticando lá, provavelmente tendo como âncora assim para a mente o corpo e a respiração, né? Então, ver o vazio das coisas é nesse sentido, né? As coisas que brotam na nossa experiência, elas são vazias de qualidades que nós inferimos a ela, que nós projetamos ela, entendeu? Por exemplo, você está meditando no chão, né? Tá sentado lá de perna cruzada e vem dor no joelho. A tendência da mente, né? A tendência do eu, vamos supor assim, é criar uma história, interpretar, né? É falar, tipo, meu joelho está doendo, eu vou levantar daqui, não vou conseguir andar porque né, eu sou aquele que estou sentado nessa sala, nesse lugar, não aguento mais, está quente, esse mundo. Então, tipo, a mente, ela constrói, né? Ela dá significado às experiências, ela infere, né? Ela impõe signos, né? Tem até um nome para isso que é nimitta mesmo, né? É tipo esses signos que a gente impõe nas coisas, esses sinais, né? Pode falar sinais também. Então, o objetivo de ver o vazio das coisas é você ver aquela sensação como vazia desses sinais, né? Então, você não dá atenção para os sinais que surgem dos dados do sentido, do contato que você tem, né? Pelos sentidos, e contato estou querendo dizer assim, contato de uma ideia com a mente, um objeto mental com a mente, né? Uma imagem com os olhos, um som com o ouvido, um aroma com o nariz, um sabor com a língua e um toque tangível com o corpo, né? Dando atenção para os sinais, então não embarca na proliferação deles. O que não significa que você não está tendo consciência de tudo, né? Muito pelo contrário, você está consciente de tudo ao redor, do ambiente inteiro. Sua atribuição de sinais, entendeu? Você está vendo as coisas como elas realmente surgem na sua experiência, como elas realmente são, vamos dizer assim, né? É uma perspectiva de observação objetiva,
né? Sem o véu, sem as inferições, sem as atribuições do eu, né? De significado subjetivos. Então, basicamente, ficar no estado de mente vazio é isso, né? Enquanto você está no estado de mente vazio, você está no estado de mente que está vendo as coisas como elas realmente são, né? Isso é, em si mesmas, elas não têm sinais, não têm signos, não têm qualidades, né? Porque as qualidades é a gente que atribui, né? Por exemplo, quando você olha para um copo, se você já viu um copo, e se você sabe que um copo é para botar água dentro e levar até a boca e beber, tudo isso são sinais, tudo isso são signos, né? São qualidades, são projeções que a gente faz àquele objeto. Mas sem as nossas inferições, aquele objeto não é nada disso. Ele não é um copo, nem é para pôr água, nem é para beber, né? Ele é um objeto além de qualquer definição, vamos dizer assim. Ele simplesmente é o que é, né? Então a percepção, por exemplo, do copo, sem a projeção da qualidade copo, é a percepção de que o copo é vazio, né? Vazio de um eu, ou seja, vazio dessa tendência subjetiva de atribuir qualidades ao copo, né? E aí eu meio que já respondi, né, sua primeira pergunta lá de o que é estar em meditação, né? Estar em meditação é você praticar isso, né? Você tem que praticar, tem que repetir, né? Desenvolver como uma habilidade, assim, como aprender uma língua, aprender um instrumento musical, né? E o ideal é você estar 24 horas por dia nesse estado, né? Vendo o vazio de todas as coisas, né? Mas enquanto a gente não consegue, porque isso aí é muito longe, né? Tá muito longe chegar nesse nível. Mas a gente pratica dia por dia, né? Um pouquinho por vez, por exemplo. Todo dia, 2 ou 3 vezes por dia, eu sento 20 minutos e fico praticando esse modo de percepção. Vamos supor, esse modo do vazio. Eu fico cultivando ele, né? Então eu sento lá, eu abro a minha consciência para tudo que está acontecendo. Isso, né, responde só outra questão também. A ideia não é ignorar ao redor, né? Muito pelo contrário. Mas assim como eu poderia, por exemplo, perceber, né? Eu tô no quarto. Esse quarto está vazio de elefante, tá vazio de uma escola de samba, tá vazio de cachorro latindo, vamos supor. Tá vazio disso? Então o que tá presente? O que tá presente é só o que tá acontecendo. É só o som do bairro lá fora, o som dos carros, né? A temperatura que tá aqui, né? A aparência desse quarto e eu aqui. O que tá acontecendo é só isso. Então, a contraparte do vazio é presença, né? Quando você vê o que está ausente, você vê o que está presente. E a ideia é essa, você ficar no estado de percepção que só vê o que está presente. Para isso ajuda a ancorar o corpo, ancorar a mente no corpo, né? Você bota assim, estabelece para si mesmo não se distrair da sensação do corpo por dentro, em si mesmo, ou da respiração do corpo, né? E aí conforme você fica mais sereno, porque, né, quanto mais você respira, percebendo o corpo, né, por inteiro, assim, você fica mais calmo, ou você fica mais perceptivo de como a mente funciona, de como a mente está o tempo inteiro atribuindo sinais, né, daquele jeito. Ela está, maniati, é o termo Pali para atribuição, né, e ela está atribuindo, maniati nimitas, está atribuindo sinais, signos. Então, você tá lá sentado e você começa a perceber que não só, né, tá vazio de elefante, tá vazio de uma escola de samba, etc, mas as próprias coisas que estão surgindo nesse momento, na sua experiência, elas estão vazias das qualidades que a sua mente impõe, né? Então, você começa a ver, você tá ouvindo o som de carro. Mas por que quando você ouve o som de carro, você imagina o carro? Você imagina para que lado ele tá indo, se é um carro vermelho, ou passa o som do ônibus, você pensa, esse é aquele ônibus que tá indo pro metrô Tatuapé, etc. Porque tudo isso é proliferação da mente, né? Impondo signos e proliferando. Então, enquanto você está no estado de meditação, você está ativo, né? Você está com a consciência bem desperta para perceber isso. Aí, conforme você percebe, você corta a atribuição do significado no momento em que ela acontece, né? Impedindo a proliferação. Então, né, tem um contato de um som com o ouvido, pá, você corta, né? Ouvindo. Tem o contato do corpo com uma sensação, você percebe sua mente atribuindo, né? Se a sensação é agradável, sensação desagradável, meu corpo, minha perna, né? Está demorando, falta muito, né? Você percebe sua mente atribuindo, aí você corta, pá, você vai cortando, e quando você corta, você evita a proliferação, então você permanece mais no estado sereno, né? Lúcido, que vê as coisas como elas são. E aí você vai fazendo isso com tudo que surge pelo sentido, né? Estar em meditação
basicamente é isso. E o propósito é cultivar isso ao ponto de que começa a fazer parte do seu dia a dia, né? Enquanto, mesmo que depois que acabou sua sessão de meditação, você levanta, né? E ao longo do dia você vai perceber o contato, né? Nos seus sentidos. Esse tipo de meditação ele chama, inclusive, Vipassana, né? Em Pali, que significa ver o contato de perto, né? Que é justamente ver esse contato de objetos mentais na mente, né? Sons no ouvido, imagens nos olhos, aromas, paladar, né? E toques tangíveis no corpo. Basicamente é isso, né?